A live bomba de Bolsonaro, que foi lançada ontem, dia 29 de julho, de 2 horas e 3 minutos, não é bem uma bomba, é um traque de massa, mas que pode ter um efeito muito grande sobre as crenças da população gado. A live de Jair, que foi colocada ontem no ar, uma live de 2 horas e 3 minutos, com alguns convidados, tentou trazer para a população a noção da possibilidade de fraudes na nossa tradição de votação eletrônica e de apuração eletrônica, que significa um dos sistemas eleitorais mais avançados do planeta. E aí, o Jair começa a sua exposição, antes de chamar à cena os convidados, atacando Venezuela, Cuba, Argentina, estes países que, na visão dele, se esquerdizaram e que contaram com o apoio do seu maior opositor do momento, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, ao fundo ele monta um cenário muito interessante. É um boneco que convoca a todos pensarem na auditagem do voto através do voto impresso. Depois vamos observar que este fundo, na verdade, é um vídeo que vai mostrar como este voto auditável e impresso será feito, com todo o conforto, naturalmente, para o eleitor e também, óbvio, para o acúmulo dos votos dentro de uma urna bastante preservada, presume-se, de qualquer intervenção de forma inesperada ou desonesta. Mas, durante o seu discurso, e tentando falar como num palanque sobre diversos aspectos que o seu desgoverno coloca para todos nós, Jair sai com algumas pérolas podres, digamos assim, uma frase como essa: o homem armado jamais será escravizado, para justificar as imagens que o seu governo lançou recentemente sobre o homem, o trabalhador do campo, carregando uma espingarda em vez de uma enxada. E também uma outra pérola, que ele tenta convencer quem o escuta, falando de um governo que honra o seu mandato e os riscos que adviriam com a possível mudança em 2022 dos rumos que este governo que honra o seu mandato está dando ao país. Depois, o Bolsonaro, ou Jair, o que é o presumido presidente da República, ele convida uma pessoa, provavelmente ligada à área de TI, de tecnologia da informática, para demonstrar problemas que existiriam nas urnas eletrônicas e que o voto impresso auditado ou auditável poderia representar uma espécie de maior segurança, de uma melhoria, de mais qualificação no nosso sistema de votos. Segundo este convidado, que aqui não declinamos o nome, aliás, só aparece com o primeiro nome, ele diria que haveria uma desconfiança, ele diria não, ele diz que haveria uma desconfiança da população ou parte considerável da população, porém não diz em que se baseia essa sua afirmativa. Se houve uma pesquisa de opinião, se houve falas consistentes, uma massa consistente de dados que confirme aquilo que ele está dizendo. Mais uma vez, esta espécie de leviandade que
predomina nas falas não só do Jair, como dos seus apaniguados, como dos seus apóstolos, entre aspas, todos muito levianos no uso da palavra. Depois disso, vem a apresentação de um vídeo no qual um programador ele diz da possibilidade de se alterar a quantidade de votos dados por um candidato, fazendo refluir para um outro candidato quando você altera o código da urna. Isto é possível? É possível, mas seria necessário que esta urna não tivesse segurança necessária nos TREs, ou seja, aonde eles estão armazenados, os computadores que são as urnas são computadores, em que tem a parte da votação e tem a parte da contabilização. Seria necessário que aí estivessem pessoas alterando esses códigos em diversas partes do país em comum acordo, não é? Porque isto é o que seria possível de deformar o resultado da eleição, fraudando este resultado. E ele defende que se você imprime o voto e guarda numa urna à parte com os papéis acumulados, isto não seria possível. Ele esquece de que isto também é possível. Fazer a impressão em papel de um resultado diferente daquele que está na urna é plenamente possível. E se quisesse fraudar, é possível retirar a urna em que o votante verificou o seu candidato, está ok, mas depois haver uma impressão correspondente de votos que não foram reais. Porque se altera o código de uma forma, pode se alterar de outra. Aqui me permitam dizer, eu, que além de psicólogo, de docente, também já trabalhei na área de TI, eu tenho um bacharelado em informática, ou seja, um bacharelado em TI, e trabalhei por muitos anos como analista de sistemas, sabendo que quando a gente quer fraudar, a gente encontra muitas maneiras de fraudar. Então, este presumido programador, tudo no governo de Jair é presumido, ele quer garantir, por um lado, a tese do seu padrinho espiritual, que é o Jair, propondo que pode haver fraude quando ele também pode propor a fraude que favorece o pensamento de Jair. Isto é uma verdadeira forma de enganar, é um ato desonesto de opinar sobre a questão. E aí a gente pode pensar em mais um jogo, mais um movimento que o Jair faz neste tabuleiro de guerra de guerrilha em que ele se mexe. Quando a gente pensa que ele está derrotado, ele aparece com esses traques, essas bombinhas que mobilizam a população. Pensemos, é uma parte da população que ele convence de que há algo errado, ou haverá algo de errado, se ele perder as eleições. Porque podemos pensar que essas urnas que irão com os papéis a caminho do TRE local para serem a força da auditagem com relação à votação eletrônica, poderão sofrer alterações no meio do caminho, ou seja, urnas poderão ser repostas em cima daquelas que já foram enviadas. Para isso, a milícia, para isso, as quadrilhas poderão se movimentar tranquilamente. Quem disse que não? Basta querer que se fraude. Ou seja, é mais seguro o transporte da urna eletrônica, é mais seguro quando você tem a urna eletrônica com auditagem dentro do TRE, dentro do TSE, do que as urnas que são transportadas com papéis, que podem ser facilmente substituídas. Vê-se, então, que durante esse encontro com o seu povo, com a sua população, com seus eleitores, nesta longa live, que é um verdadeiro traque de massa, jamais uma bomba sob o ponto de vista crítico, na verdade, tenta já fazer um prévio convencimento de parte da população, dos adoradores do Jair, daqueles que eles são fanáticos, preparando o campo para, no futuro, em uma eleição que lhe seja desfavorável, seja ela auditada pelo papel, seja ela auditada pela urna eletrônica,
ele possa movimentar essas pessoas na direção da inconformidade, criar um caos, um clima político absolutamente contencioso, cheio de lutas, cheio de brigas, como o próprio Trump tentou fazer nos Estados Unidos, mobilizando os seus eleitores, digamos, os seus seguidores, os seus fanáticos. Portanto, quando Jair faz isto, ele não faz de forma tola, pasmada. Precisamos entender Jair Bolsonaro de um outro ponto de vista, de uma pessoa que tem uma formação militar, que tem uma formação na Academia Militar das Agulhas Negras, onde são preparados os seus oficiais, os seus soldados para a guerrilha, para todas as formas de luta, as mais infames. E é isto que ele faz. Ele projeta uma luta infame no tecido social para se manter no poder, para putinizar o Brasil. Talvez por debaixo deste funcionamento atordoado, aparentemente atordoado do Jair, exista, isto sim, uma tentativa de levá-lo a uma hegemonia do predomínio do país para um longo projeto de poder. Não podemos descansar, precisamos estar atentos para estes movimentos do Jair. Esta live, ela pode estar mobilizando mais gente do que pensamos. Está fazendo não pessoas que avaliam-no como eleitores, mas sim como fanáticos que temem perder o seu Deus e o seu Messias nas próximas eleições de 22. Estejamos atentos, estejamos cautelosos com os movimentos do Jair. Enquanto realmente não o vermos desaparecer do cenário político brasileiro, da governança brasileira, não podemos achar que ele já está derrotado, acabado, que deu tudo de ruim para ele, como alguns preferem dizer. Até o último segundo, trata-se de resistirmos aos engodos, aos enganos que ele impõe ou tenta impor para considerável parte da população. E esta live de ontem é mais um engano, mais um engodo que ele tenta impor aos brasileiros, mas que ele acaba, provavelmente, por impor ao seu gado. Estejamos atentos. Um abraço e até um outro momento em que vamos nos encontrar. Até lá.